A gente tem a tela aí dos jogos que vão ser as quartas de final, tá? Aí a gente quer saber, depois dessa primeira fase, em que o Inter ficou 5 pontos à frente do Grêmio, será que mudou esse favoritismo do gauchão? Na minha opinião, não. Eu acho que as referências que a gente tem de jogos contra os times do interior, ainda mais com times mistos, né, que foram escalados por Grêmio e Inter, as referências elas são mínimas. A referência que a gente tem é o confronto direto, onde o Inter foi melhor. E tudo indica, pela pontuação, que um eventual Grenal, na decisão, o segundo jogo é no Beira-Rio. Não, tudo indica não, com certeza absoluta. A única chance matemática da final ser na Arena num Grenal o seria Inter o Inter empatar todos. 3 jogos. Teria que passar sempre nos pênaltis então, e o Grêmio ganhar todas. Né? Então isso, aquilo que eu disse antes sobre o Grenal, eu não vejo muita diferença. Acho que o Grêmio tem bons jogadores, melhores jogadores que o Inter, mas não via tanta diferença assim. E aquilo que era de vantagem para o Grêmio era equilibrado pelo jogo no Beira-Rio. Então, eu acho que se tiver uma final Grenal, e eu acho que vai acontecer, embora o Grêmio decida contra o Juventude fora de casa, né? É novo, né? Numa eventual semifinal. Então, aí eu vejo equilíbrio total. Não vejo assim que tenha favorito numa decisão de clássico Grenal. Eu acho que mudou um pouco. O Inter conseguiu evoluir alguns jogadores, né? Como o Borré, principalmente. Isso tira um pouco aquele favoritismo, aquele negócio dos melhores jogadores do Grêmio. Por outro o Inter lado, tem acréscimos, né? Tem. O Inter vai ter acréscimos. Tem o Alejandro, tem o próprio Vidagra e Alejandro. volante, São 2 jogadores que vêm para ajudar. Em relação ao primeiro Grenal, tem mais 2 jogadores. Então, não tenho essa ideia. Por outro lado, eu vejo um Grêmio ainda se construindo, né? O Grêmio está se construindo ainda. O Grêmio não é um time... essa defesa do Antony foi meio estranha. Isso aí, o Vaguinho olhou pra mim e falou, meu goleiro. Que baita defesa, no cantinho. Lance difícil. Volta ali. Volta a defesa lá, porque aí tem o tópico dos goleiros, né? Volta ali. Ou não tem mais o tópico dos goleiros? Ele joga deitado, ele já estava deitado quando a bola chegou. Não, aquele lance bizarro, se puder pegar o lance do Juninho. Volta aí, Schenck, no início. Começa com o balão do Juninho pra frente da área, né? Olha só o Juninho. Agora vai continuar, vai aparecer o Juninho ali dando um bico, o balão pra frente da área. Mas olha aí, o lance. ele dá um balão pra frente da área, o Juninho. Tá, agora mas olha o goleiro já tá deitado. Tem o domínio é bonito do Thomas Bastos, né? Isso. Olha aí, ó. E aí o goleiro. Aí o cara chuta, o goleiro tá deitado, lá, ele tá deitado. Que isso, cara? O goleiro deitou antes. Ele deitou antes, cara. Goleiro de videogame. Tu tá louco. Mas voltando, o Grêmio tem que se ajeitar. Vaguinha, sabe qual foi o meu exercício, Vaguinha? Eu fui pegar... Olha, Munari, eu tô aprendendo contigo, velho. Isso tá me irritando. Eu fui pegar os jogos do Luiz Castro no Botafogo. Sabia que o início do Luiz Castro no Botafogo foi instável? Mas a gente falou sobre isso. O primeiro ano, inclusive, o Brasileirão do Botafogo foi para não cair no primeiro ano. E depois ainda começa no segundo ano o Carioca mal, não classifica entre os 4, vai para Taça Rio e depois engrena no Brasileirão. Já tá pesando a crise pro Luiz Castro? Não, eu acho que não. Eu acho que eu tô falando isso mais até para aliviar o Luiz Castro. Eu acho que o Grêmio vai melhorar. Eu acho que o Grêmio vai... O Grêmio... Essa questão do... Que cabeçada, hein? Porque o goleiro tá dentro do gol. Eu acho que o Grêmio vai melhorar. Eu acho que ele tá acertando o time. Esse episódio do Noriega ajudou, sabe? Agregou. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Eu acho que o Grêmio tá numa situação melhor. A boa notícia desse jogo aí, pra mim, Cacau, foi o menino Alex, tá? De novo, ele teve uma boa atuação, um jogador que eu tenho dito que ele tem uma dinâmica impressionante, casa com aquilo que o Pesolano quer, de um jogador de alta intensidade. Ele é baixinho, ele que puxa esse contra-ataque, ele recebe, ele dá um passe de primeira pro Thiago Maia fazer o gol, se atrapalha um pouco ali o Thiago Maia, mas ele tem uma bicicleta na trave, ele tem o cruzamento pro gol, ele tem uma participação assim, uma alta taxa de participação no jogo. E no jogo contra o Atlético Paranaense, o Pesolano tinha que ter botado ele no lugar do Tabata para começar o jogo. O menino ele joga como ele era na base camisa 10, um meia central. Não é aquele 10 habilidoso, assim, aquele cara que vai fazer a diferença no jogo, mas ele é um jogador que participa muito, está sempre muito ativo, está sempre correndo
né? Ele é baixinho, então ele tá sempre ativo. Eu gostei muito dele. E eu tenho dito que mais importante do que o Inter conquistar o título do Campeonato Gaúcho é entregar um ou dois jogadores. Eu ficaria muito satisfeito se tivesse um jogador assim, ó, em nível de titularidade do Inter, tá? Acho difícil que ele seja titular, porque a concorrência com ele, para ele ali é o Alan Patrick, e poderia jogar numa do Carboneiro com uma ideia de jogo diferente. Mas de reserva ali para um Brasileirão já ajudaria, então esse menino realmente é uma grata surpresa, assim, porque ele está no Inter há muito tempo, desde criança ele está lá no Inter e ele participou muito bem do jogo contra o Caxias e para mim foi a boa notícia. Outro jogador que foi uma novidade, né? Primeiro o Vidagra que jogou e aí não preciso nem dizer para vocês. É só Melhor que o Ronaldo? Só olhar, né? Domina a bola, olha para frente, dá um passe para frente, consegue acertar, bem posicionado, ele ainda não tá bem condicionado fisicamente, mas tu tá sempre perto da bola, sempre bem posicionado, jogador que tu vê que é consciente para jogar futebol, vai assumir a titularidade do Inter. E o outro jogador, assim, que foi uma novidade que eu gostei, ele não fez uma boa partida, tá? Tanto que ele foi substituído no primeiro tempo. Mas gostei do porte físico dele e de algumas ações que ele teve com a bola, assim, mostrou para mim que sabe jogar futebol, que é o Denis Mafro, que é o ganês, tá? É o outro ganês. É um jogador interessante, esse tem uma bem trabalhadinho. Ele é mais forte. Né? Mais forte, ele é mais alto, mais forte. Que o Benjamin. Pisa bem, pisa mais na bola. Ele teve um lance dentro da área do Caxias que eu gostei da participação dele. Então, esses jogos servem para isso, Cacau, assim, para a gente analisar os meninos, né? Mas os jogadores que estão subindo. Mas pelo menos tá dando chance para os guris, né? E aí, surgiu, por exemplo, o Gustavo Prado ressurgindo, né? O Gustavo Prado entrou que tanto no foi jogo falado semana passada. Porque ele não estava engajado, não estava. A gente via os meninos querendo mostrar serviço e o Gustavo Prado achando que já estava grandão na história. Paulo Pezzolano chegou e disse assim, tu nem fica no banco. Não ficou no banco nos últimos 2 jogos antes do jogo contra o Caxias. Aí entra, faz um gol, é importante, né, que ele tenha essa confiança, porque ele era uma espécie de primeira opção para o lado do campo que o Inter tinha no ano passado. Sim. E eu cobrava e pedia o Gustavo Prado nunca deu resposta. E aí começa esse ano ele achando que é craque. E não é um jogador que pode ajudar. Tem um comentário aqui do Andy. Alex teve uma boa atuação, só que aí chega no Brasileirão e o técnico escala o Alan Patrick de falso ponta. Ele não jogou de falso ponta. Não foi jogou de isso. falso Ele tinha que ter ponta. jogado no lugar do Tabata, que é a posição dele. Jogou com 2 meias por dentro. O Munari já explicou isso aí. Também eu vi o mesmo jogo. Não foi de ponta que o Alan Patrick jogou. O Alan Patrick tem que jogar ali, naquela função ali. Inclusive, se quiserem, no meu Instagram lá, CR Munari, tem um vídeo mostrando os lances, todos os lances do Alan Patrick no jogo. E ele analisa, tá? Ele não que ele briga, não ele estava analisa. jogando como falso ponta, como até foi tema na coletiva de pergunta, ele não jogou de ponta contra o Atlético Paranaense. Tá, e deixa eu perguntar pra vocês desses jogos aí das quartas de final. Quem que tem a vida um pouquinho mais difícil? A gente tem Inter e São Luís de Juí, Grêmio e Novo Hamburgo, Caxias e Ipiranga, Juventude e São José. Eu acho que a dupla Grenal tem muita vantagem, muita vantagem. O Juventude vai pegar, acho que talvez o mais forte dos adversários ali, né? Acho que o São José ganhou do Grêmio na Arena, então é o adversário... Ganhou do Caxias, que era a segunda melhor campanha, ganhou dos 2 melhores do grupo. O São Tava José ganhando do Ipiranga vai fora dar uma até o final do complicada. E ali é que tem um certo equilíbrio entre Caxias e Ipiranga ali. Mas a dupla é bem tranquilo, né? Ah, São tranquilo. jogos bem Não, a gente debateu ontem com no bate-bola. respeito, tá? Eu acho que Com todo respeito, jogo. tá, gente? Esse jogo aí é eu não vou falar do Grêmio, o César pode falar, mas na minha opinião, pro Inter é jogo para botar o mesmo time que jogou. Tira o Vidagra, que vai ser titular, bota o Ronaldo nesse time aí e vai igual. E joga esse. São 2 jogos em casa. É um jogo só. Ele abre a margem do risco disso. Né? Daqui a pouco tu toma um gol, aí tu demora pra fazer, vai pros pênaltis. Aí lá tem um jogador expulso. Mas eu acho assim, tem que colocar os dois, tem que colocar time misto. O Grêmio vai ter o São Paulo, o Inter vai ter o Palmeiras. E vai correr o risco de ser um jogo só. Se acontecer perdeu e foi eliminado, paciência. Sim. Não pode se matar nesse jogo aí e daqui a pouco ter que ir no Brasileirão escalar o Tabata ou escalar o Grêmio, escalar o André Henrique e não o Vinícius. Então você tem que ir com time misto ou reserva nesse jogo, sabendo que existe um risco mesmo que pequeno, mas esse momento da temporada, o Brasileirão tem que ser prioridade, não dá pra ser diferente. O Mark Silva, fevereiro chegou, meu amigo, que alegria. O Juan Fagundes, CCD, eu avisei. O Portuga
não ganhou, peraí, o Portuga não ganhou com o CR7, não seria com Amuso e Edenilson. Em abril, o Renato está de volta. A corneta tá. Muita gente. Quem quer que o Grêmio volte para trás, não tem problema nenhum. Eu não tenho essa ideia. Eu acho que o Grêmio tem que insistir no máximo nesse treinador. Um cara que tem. Intelectualmente é um cara superior, um cara que tem boas ideias, tem que deixar trabalhar, não tem. Agora, se tem coisa pontual para criticar, tem que criticar. Eu não vejo dificuldade em criticar. Agora, voltar no tempo de novo, aí não, né? O Alberto mandou, vai fechar um mês apenas de trabalho do Castro. Os caras querem que o Grêmio jogue como uma seleção. Hoje, faz um mês que ele começou a trabalhar. Hoje, faz um mês, ele tem 7 jogos, um mês de trabalho, um português em Porto Alegre. Pela primeira vez na história do Grêmio, um treinador português. Ele tem um mês. Você achou bons restaurantes? Ele tem um mês. Teve tempo, que tem jogo toda hora. Tem bons restaurantes em Porto Alegre, não pode reclamar. Tem, então, mas eu quero saber se ele já achou algum restaurante português aí bom. Também. Eu acho que tem uma clara diferença. Claro que sim, a gente estava falando antes sobre também do gauchão, de quem é favorito e tal, que eu acho que não tem favorito nenhum. Nem sei se os dois vão chegar na final. O Pesolano chegou depois, né? O Pesolano não tem um mês. Não, acho que dia 2, não, os dois não começaram dia 2? Esse aí começou dia 2. O Pesolano também. Dizer, não é começou, né? Ele se apresentou, o grupo se apresentou, Sim. mas tem aqueles dias de exame, aqueles mas negócios. acho que é isso aí, acho que é um mês os dois. Ele fez uma aposta de começar já na estreia com o time principal, né? Foram 8 dias, dia 11 foi a estreia, 9 dias de treino, 8 dias de treino. Só né? que... Vocês acham que tá bem definida a ideia dele? Não, aí é que eu acho que aí que tá a diferença. O Pesolano, eu sei o que ele quer. Eu acho que aí que tá a diferença Mas entre o os Luiz dois. Castro não sabe ainda. O Pesolano, ele foi fazendo medidas já pensando no agora.